Para mim esse dia está sendo um marco. Tem algumas coisas antes de eu falar para todos nós como memória. É que está acontecendo muita coisa no mundo, muita coisa no Brasil. E para mim foi muito interessante a canção que foi tocada para a Rosana entrar, porque eu gosto muito desse artista, né? É um cantor que expressa bastante paixão nos acordes. É uma canção muito linda. E para mim é um marco também, por causa do casamento da Rosana, porque nós somos amigos há bastante tempo, temos um significado histórico mesmo. Passamos por algumas coisas parecidas. E no passado tivemos alguns dilemas e parecemos muito. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos dentro de um ônibus, começamos a conversar sobre frieza, sofrimento, questões. Eu me lembro que eu falei para a Rosana o seguinte, falei: Rosana, às vezes nós somos tão duros, mas somos tão fortes em que nós não deixamos algumas coisas acontecerem nas nossas vidas, mas existem momentos que nós precisamos ser fortes, mas às vezes quando você é tão forte, você não se deixa ser feliz. Você não se deixa as pessoas desenvolverem com você uma vida. Isso foi há muito tempo. Não me lembro onde, não me lembro a situação, mas nós estávamos falando de nós estávamos falando daquilo que sentimos, daquilo que vivemos. E hoje eu falo para você, eu fui uma pessoa bastante forte no passado e que não chorava. E é muito engraçado, você forma família, você tem amigos, essa coisa toda. Para mim, hoje é como se fosse o casamento da minha filha. Oh, meu Deus. Porque o que eu quero falar para vocês é que em meio a toda essa guerra mundial, não perca tempo odiando pessoas. Não perca tempo guardando ressentimentos. Você só tem a perder. Não perca tempo adquirindo recordes de forças. É uma coisa que vai ser pregado, vai ser falado hoje. É tão forte, está sendo tão forte o casamento, que muitas coisas que eu escrevi para falar, o significado é o amor. O amor de Deus é o amor eterno. Nós expressamos o amor a pessoas, a coisas, mas o amor é eterno. A única coisa que tem a capacidade de nos mudar é o amor. Em meio a toda uma destruição emocional, a única coisa que tem a capacidade de mudar você é o amor. É a única coisa. Não é o nosso dinheiro, a nossa inteligência, nem o nosso sofrimento. E é o que eu quero falar para você antes de iniciar uma breve palavra. Não queira bater recordes de força. Não queira bater recordes de razão. Não queira bater recordes de como eu sofri no passado e eu tive que dar continuidade a essa força de sofrimento. Então, fale com a pessoa que está ao seu lado: olha, mesmo que eu não te conheça, eu quero te amar. Mesmo que eu não te conheça. E mesmo que você não me conheça, olha, tenta me amar. Eu quero falar sobre o início de ministério de João Batista, quando ele foi para o deserto. João Batista, ele é lembrado por um profeta que perdeu a cabeça. João Batista é lembrado por um profeta que ele foi muito forte e falava a verdade no rosto das pessoas. Mas eu quero falar sobre o momento em que João Batista precisou batizar Jesus. A Bíblia ela não fala que João Batista sabia que o primo dele era o Messias, que o primo dele era o Filho de Deus. E quando João Batista batiza Jesus, existe uma coisa muito forte que foi falada quando Jesus levantou das águas. Por nós sermos de um país em que temos uma história religiosa forte, a única coisa que nós lembramos do batismo de Jesus é do pombo, né? Todo mundo lembra do pombo, cara. Ah, o pombo, a pombinha. Cara, esquece o pombo, por favor. Esquece o pombo nessa hora. Esquece o pombo. Jesus se batizou, foi batizado. E o que aconteceu? O céu falou uma das coisas mais importantes para Jesus, para João Batista, para mim e para você.
O céu falou e confirmou que esse é o meu filho amado, em quem me comprazem, em que eu tenho alegria, em que eu tenho extremo prazer. E então eu quero que você troque a imagem do pombo. Eu falo pra você, se você não lembrar de muita coisa que foi falado na pregação, lembra isso, esquece o pombo. Esquece o pombo. E lembra da confirmação celestial. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em que eu tenho extrema alegria. E é sobre isso que eu quero falar. Quando o céu falou, esse é o meu filho amado, eu quero que você pegue para você, eu quero que você, Álvaro, que você, Rosana, peguem para vocês. Vocês são os filhos amados em que Deus tem extrema alegria. Essa palavra, quando o céu confirmou que Jesus era o Filho de Deus, preste atenção. Quando Jesus falou, esse é o meu filho, Deus falou assim, olha, esse não é o meu profeta, esse não é somente o meu enviado, esse não é uma pessoa que vai representar, não, esse é o meu filho. E muito mais do que uma linguagem religiosa, o céu confirmou, olha, o meu filho vai representar de uma forma extrema e histórica tudo aquilo que deu uma pausa por causa do tropeço do homem. Outra coisa que eu queria que você esquecesse um pouco, só um pouquinho, a palavra pecado. Eu digo a palavra pecado. Porque o Brasil, não o Brasil, mas os evangélicos, os cristãos, por causa de determinadas pregações e tipos de pregações, eles pegam significados de palavras em que tem um extremo valor, em que nós precisamos entender o seguinte: quando Jesus ele foi para a cruz, ele tinha vários objetivos, e o principal dele era tirar o poder do pecado, o poder da separação, a separação dos filhos para Deus. Então, quando nós focamos todo o reino de Deus e toda a palavra de Deus apenas em certo e errado, luz e trevas, pecado e santidade, você está se esquecendo daquilo que por que Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus para tirar o poder do pecado, para tirar o poder de um julgamento sem a capacidade da graça. Hoje nós não estamos no Antigo Testamento, hoje nós estamos no Novo Testamento, e o Novo Testamento fala muito mais sobre a graça do que sobre a lei. A lei foi uma ponte bastante pesada, em que nem todos conseguiam passar, mas a graça não é uma ponte. A graça, imagina que são vários barcos que estão apenas esperando pessoas chegarem em portos, mas esses portos não são apenas onde tem águas, são portos como se fosse ponto de ônibus, são portos como se você acordasse da sua cama e já estaria ali um veículo para a graça. Então, quando o céu fala, esse é o meu filho amado em quem tenho alegria, é sobre isso que eu quero falar. Que hoje as pessoas querem se amar, as pessoas querem formar família. Só que existe uma coisa muito importante, é que se você não tem identificação de filho, eu não quero mistificar, tá? Só falando em filhos de Deus, eu não quero entrar nessa linha. Se você não tem uma identificação de filho, ainda que você não tenha sido criado pelo seu pai, se você não tem essa identificação de filhos, você vive uma vida muito pesada. Talvez não foi sua culpa que o seu pai não esteve com você, mas essa identificação de filhos de Deus, ela é celestial. Foi implantada em você essa identificação de ser filho, essa identificação de ser amado, essa identificação de amar. E por isso, as pessoas têm determinados problemas, determinadas visões, porque talvez está sendo perdida a visão de ser filho. Uma coisa é você ser um trabalhador, uma coisa é você fazer coisas para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, para a sua família. Mas outra coisa é quando você entende, olha, eu sou filho. E eu acho que é o que está faltando para todos nós hoje, cara. A identidade de filhos, não de trabalhadores, não de estudantes, mas a identidade de filho, porque quando nós temos essa identidade, as coisas ruins podem acontecer,
As dificuldades elas vão crescer em nossas vidas, mas nós vamos compreender, cara, Deus é o meu Pai, ainda que eu não tenha total entendimento ou algum tipo de segmento, mas eu entendo, Deus é o meu Pai. E Deus deu o meu pai terreno, Deus me deu uma família, Deus me deu amigos. E eu não quero viver uma vida guardando dentro de mim solidão, guardando dentro de mim mágoas, guardando dentro de mim distanciamento. Quando Jesus ele sai das águas, nós precisamos lembrar de uma coisa. Quando Jesus ele foi para o deserto, ele foi guiado, ele foi convidado pelo Espírito Santo. Por causa dos filmes, e por causa do cinema, e por causa de toda uma visão de aventura, o que nós pensamos? Agora eu quero ver se Jesus é brabo mesmo. Vai lá, tu e o diabo, vamos ver o que vai acontecer. Mas o propósito não foi brigar, o propósito não foi medir poder, o propósito foi mais uma vez confirmar. Agora Jesus ele precisava não só ficar rebatendo, mas Jesus ele precisava fazer o quê? Eu tenho convicção da palavra que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus como Deus, eu sou filho de Deus como homem, eu sou filho de Deus espiritual, eu sou filho de Deus natural, porque eu posso viver todas as coisas que nós estamos vivendo. Só que o que nós, outra vez nós focamos? Jesus está sendo tentado, mas vamos ver se Jesus é Jesus mesmo. Se Jesus for Jesus mesmo, ele não vai dar mole pro diabo, ele não vai titubear. Mas também esse não foi o foco. Deus não queria tentar o seu filho, mas Deus queria confirmar espiritualmente. E vieram várias situações. E eu quero falar para você, Álvaro, eu quero falar para você, Rosana, que vocês não serão tentados em qualquer coisa. O casamento, o passo do casamento que vocês estão dando, não é um passo para tentações, não é um passo para problemas, mas é um passo para que vocês possam ser embaixadores do reino de Deus, embaixadores do amor de Deus.